Saindo do hotel em Esquel, são 7h40 da manhã, e nos dirigindo a Las Horquetas hoje, quase 800 quilômetros. Se o hotel lá estiver lotado, se a gente não conseguir vaga, que é eu acho que o local lá é um posto de combustível e um hotel, aí seguiremos até Governador Gregórias, acho que é mais, não chega a 200 quilômetros. Aqui estamos na avenida principal de Esquel, uma estação de esqui. No inverno isso aqui vira um fervor só. E aqui também tem o passeio de locomotiva. Tem uma Maria Fumaça aí que eles chamam de La Trochita. E eu acho que funciona o ano inteiro. Mas um passeio curto aqui é só para se divertir mesmo. Mas a infraestrutura da cidade é muito boa. Bom, vamos lá. Pula na garupa aí. Vem comigo hoje, porque o trecho vai ser longo hoje. Estamos na Patagônia, Argentina. Já saímos de Esquel hoje, passamos por Teca e estamos nos dirigindo a Governador Costa. E depois até Las Horquetas, que é o nosso objetivo de hoje. Olha aí, ó, a paisagem da Patagônia Argentina aí, ó. É só pasto, pasto e mais pasto. Estamos agora passando por Governador Costa. Primeira parada para abastecimento. Olha aí, é o dia inteiro essa paisagem aí, ó. Saímos de Esquel, estamos na estrada e não tem muito o que filmar não. É tudo igual. O asfalto é bom, essas retas intermináveis, pastagens de um lado, pastagens de outro, montanhas lá ao longe, à esquerda, à direita também, lá ao fundo. E é o dia inteiro assim. Dá até como se diz, vira uma monotonia, dá um sono. A temperatura estava 14 graus, agora está por volta de 21. E vamos seguindo. Aqui vamos em direção a Rio Maio. Se você for reto aí, sai lá no Atlântico, em Comodoro Rivadavia. Na volta passaremos por lá. Estamos indo a
El Chaitén, depois Calafate. Eu queria visitar o Torres del Paine, mas devido à Covid não está liberado a entrada no Chile. Então teremos que ir até Calafate, depois cortar para Rio Galegos ou Rio Gallegos, como dizem os argentinos, e retornar ao Brasil pela Ruta 3. Antes vamos passar por Bahia Blanca e depois visitar o Museu Fangio aí em Balcarce. Diz que é muito show esse museu, então já que vamos passar próximo aí, vamos fazer uma visita aí. E aqui continua as paisagens, ó, algumas curvas, algumas descidas e depois retas de novo. Mas é gostosa essa estrada aqui. E agora tá um ventinho muito, como se diz, incomodando. Não muito, mas está incomodando. Estamos chegando em Rio Maio. Onde daqui a pouco iremos abastecer nossas motos. Aí, Rio Maio, 3 km. El Calafate, 756. Então, estamos próximos de começar a parte turística de novo, porque hoje só estrada, turismo só amanhã depois do meio-dia. Estamos chegando à estação de abastecimento aqui, o YPF de Rio Maio. Estamos aqui próximo a Perito Moreno, mais precisamente 4 km de Perito Moreno. E aqui uma barreira policial, mas eu acho que é só controlando caminhonetas e caminhões. Eu acho que automóveis não tem nada, moto menos ainda. Eu tava ali bem em frente naquela barreira da polícia ali e acabou a bateria da filmadora. Mas só porque eu falei que o cara não ia parar e deixar as motos passar, ele estava parando pedindo certificado da vacina para todo mundo. Nós paramos ali, ele pediu para o Marcelo apresentou no telefone que tinha, né? Aí ele veio do meu lado, ele falou assim, certificado da vacina? Eu falei assim, meu amigo, eu vim do Brasil. Se eu não tenho certificado da vacina, eu não entro na Argentina. Ele deu risada e falou, é mesmo, meu. Eu falei, então não precisa apresentar, né? Ele falou, não, precisa sim. Mas me mostra aí. Aí eu apresentei um código, um QR Code lá, nem lembro do que era lá, e ele pegou, tá bem, pode ir. Olha o preço da gasolina aqui, ó. 82,9 peso a super. Isso aí dá em torno de R$2 e uns quebradinhos. Não chega a 2,20, 2,30 por aí. Um show. Vale a pena. Isso é gasolina azul super. Aí na beira da estrada, não sei se é Lhama ou Guanaco, mas tem muito por essas estradas aqui.
Então tem que tomar muito cuidado aqui. E a paisagem continua mesmo, ó. Nós estamos aí, ó, rodando a 650 quilômetros já. E é assim o dia inteiro. Não tem muito o que fazer não. Aí mais umas lhamas aí, ó. Ó. O difícil é você localizar elas. Elas são da cor da vegetação. Então ficam bem disfarçadas aí. Mas é só tomar cuidado e não virem a alta velocidade, manter a velocidade média baixa aí que tá tranquilo. A estrada convida a você a correr bastante, mas como se diz, a intuição te diz para manter a velocidade normal aqui, que é 110, 120 por aí que a gente vem batendo aí. Mais lhamas aí no caminho. E dele lhamas. Mais lhama aí, ó. Dos dois lados, ó. E guanaco agora pra tudo quanto é lado aí. Lhama, sei lá se é guanaco ou lhama isso aí. Mas tem muito aqui, hein? Eu acho que tá virando praga já, meu. Por fim, um solzinho. Rodamos quase o dia inteiro com o tempo nublado, fechado. E agora, a 50 quilômetros de Las Horquetas, um sol para nos dar as boas-vindas. E continua o vento, viu? Ventinho, acho que dá para ouvir aí o barulho no microfone. É um ventinho persistente o dia inteiro. Não é muito forte não, hoje não está ventando forte não. Mas é um ventinho chato, ó. Você tem que andar um pouquinho com a moto inclinada. Aí estamos chegando em Las Horquetas. Passamos por Las Horquetas aí. E vamos dormir em Governador Gregórias. Passamos aí por Las Horquetas, mas parece que tá tudo abandonado ali, não tem nada ali. Pela internet você via posto de abastecimento de combustível e hotel, mas parece que está abandonado aquilo ali. Então, como nós chegamos aqui às 4 e pouquinho, nós optamos por dormir nós havíamos conversado antes e combinamos em dormir em Governador Gregórias. É mais 100 quilômetros. E agora é 4 e pouco, vamos chegar lá 5 e pouco. O sol aqui se põe 9 horas da noite. Então temos tempo de sobra. Estamos chegando em Governador Gregórias. Nosso objetivo de hoje aqui é só abastecer as motos, arranjar um hotel
Passar a noite e amanhã cedo ir até El Chaitén. Estamos saindo do hotel em Governador Gregores, nos dirigindo a El Chaitén hoje. Mas antes vamos passar os 73 malditos do Ripio. Então vamos lá, vamos ver o que nos espera hoje. Todo mundo fala mal desse Ripio aí, 73 quilômetros de Ripio aí. Vamos sentir hoje isso daí. Tempo fechado, choveu à noite, previsão de chuva agora de 30%, então eu acho que não teremos problema. Saímos cedo de Governador Gregores, temperatura por volta de 8 graus. Estamos aqui nessas paisagens. Está um dia bem fechado essa parte da manhã. Talvez à tarde lá em El Chaitén, oh, palavrinha difícil, esteja com sol. Enfim, estamos aqui nesses 73 quilômetros de Ripio aqui, que todo mundo chama eles de malditos. Nós optamos por baixar tanto o pneu dianteiro como o pneu traseiro. Então nós trouxemos o compressorzinho para depois encher, e no começo aqui, antes de iniciarmos a parte de Ripio, nós baixamos o dianteiro para 14 e o traseiro para 18, que dá uma segurança muito boa. A moto fica bem mais firme, é bem mais fácil de pilotar ela. Então façam isso, hein? Porque senão você vai ficar dançando em cima dessas pedrinhas aí, ó. Ok?
Eu fiz uma time-lapse aí desses 73 quilômetros aí, quase total. No finalzinho aí ficou faltando acho que 1 ou 2 quilômetros aí que a bateria da filmadora acabou. Mas vocês viram aí? Que maldito que é esse Jeep aí, meu. Você começa ele assim e você fala, ah, é moleza, é fácil. Os trilhos o trilho dos pneus dos carros é fácil para andar nele, tudo bem. Só que de repente acaba esse trilho, rapaz. Você vem a 80, 100, 60 por hora e de repente você tem que frear em cima de bolinha de gude, como diz o outro, essas pedrinhas redondas aí. Então é muito difícil. Você tem que vir aí na sua batida normal, 60 por hora e olhando, acompanhando o trilho. Se ver lá na frente se o trilho vai acabar, meu amigo, diminua a velocidade. Não adianta você juntar no freio, que não adianta. Se você juntar no freio, você vai pro chão. Você tem que diminuir a velocidade normal mesmo. Andar devagar, não se empolgar, porque todo mundo aqui se empolga. Ah, esse Jeep aqui tá fácil. Deixa a hora que acaba o trilho dos pneus dos carros para você ver. Você não sabe nem onde vai. Aqui eu não sei se vocês notam mas eu tô bailando do lado esquerdo, do lado direito, bailando na pista inteira. Você usa a pista inteira. E levamos sorte aí hoje também, porque choveu ontem, choveu à noite, então não tinha muita poeira. Mas imagine isso aí com poeira e tudo, e você não vendo os carros que tá vindo te ultrapassando e vindo a seu favor também. Então realmente esse 73 é complicado. Tem que tomar cuidado mesmo. A moto vibra inteira, tem hora aí. Então, se cuidar, faz ele tranquilo. Mas se empolgar, meu amigo, é chão. Não adianta. Então, podem fazer ele tranquilo aí. Nós fizemos tranquilo, mas sem apuro, ok? Abraços. Por fim, chegamos ao final desse 73 malditos aqui. Aqui está, ali o Jeep e aqui o asfalto. Vamos seguir para El Chaitén agora. E olha, o Jeep aí é bruto, viu? Meu Deus do céu. Aquilo chacoalha tudo, véio. Parece que você está dentro de um triturador. Aqui cruzamos o Jeep, que termina ali em cima, ó, e estamos recalibrando os pneus aqui. Compressorzinho básico aqui, uma calibragem só para não desgastar demais os pneus aqui. E daqui a pouco vamos seguir para El Chaitén. Então tá aí, ó. Ó o compressorzinho ali, ó. O bichinho funciona bem, meu. Estamos a 100 quilômetros de El Chaitén e olha só que maravilha de cenário. Olha ao fundo lá, olha o famoso El Chaitén.
todo branquinho de neve. Imagina quando estivermos aí a 10 quilômetros de distância. Que show! Calcula você aí, ó, 100 quilômetros de distância da onde você está. O que você enxergaria a olho nu? Com essa poluição que tem aí. Agora olha aqui, você está a 100 quilômetros de distância e parece que está aqui na sua frente. Um verdadeiro espetáculo. Show, show! Olha lá o fundo, olha. Que maravilha! Eu sempre quis ter vontade de conhecer isso aqui, viu? Já viajei para muitos lugares, mas era um dos sonhos a ser realizado. E com certeza valerá a pena, porque aqui de longe o visual é assim. Imagina pertinho, filmando de lá. Vai ser como diz um português amigo meu, um espetáculo. Vamos ver a placa na distância para El Chaitén aí, ó. Olha aí, ó. 90 quilômetros. Brincadeira, meu. E olha lá. Que monumental. E ao fundo aí, ó, o Lago Viedma. Um lago grande que faz parte de toda essa paisagem. Estamos a 46 quilômetros de distância de El Chaitén. Olha só que visual! Isso não é show, é pra lá de show. Ha! Nem vou falar mais nada. Dizer o quê? Fiquem com as imagens aí, porque olha, é de cair o queixo. Das viagens que fiz por aí, eu acho que entra tranquilamente entre os top 5. É lindo demais. Você que não pulou da garupa até agora aí, ó. Olha aí, ó. Curtem aí. Fiquem com as imagens. Entrando em El Chaitén, nosso objetivo de hoje. Vamos fazer os passeios aí, passar a noite e depois seguir para Calafate. Aqui estamos nós fazendo a trilha para o Morro dos Condores.
aqui em El Chaitén. E pelo jeito vai ser bruto o negócio aqui, olha. Nós estamos andando por essa trilha aqui. Olha onde nós teremos que chegar, ó. Lá em cima, ó. Mas não temos pressa. Eu acho que o visual lá vai compensar. Olha aqui, ó, o que nos espera. Olha desse lado, ó. Olha lá, ó. Imagina lá de cima, ó, que show. Aqui é a cidadezinha. E aqui estamos nós. Eu e o Marcelo. Pessoal, olha onde nós estamos. Olha o visual disso daqui. Esta é a cidade de El Chaitén. E ao fundo lá o Fitzroy. Fizemos uma trilha aqui, subindo lá da cidade até aqui, mas vou te contar, viu? Uma canseira danada. Mas o visual daqui é lindíssimo. Vale a pena. Vale ou não vale? Diga aí. Você que veio na garupa comigo até agora. Olha aí. Show, show. Esse está entre os top 5. Certeza. Estamos aqui indo ao Fitzroy. E ali, ó, ao fundo uma lebrezinha, ó. Olha lá. Esse bicho tem um pelo gostoso, né? E aqui vamos nós. Mais um dia de caminhada. Mais um dia de morro acima. E dá uma canseira, meu. Falta fôlego. Mas fazer o que, né? Faz parte. Olha aí a cidade ao fundo. Já subimos aqui um pouco já. E vamos continuar. Emerson, continuamos ou não? Mais 2 horas. Por aí. Por aí. 8 quilômetros, né? 8 quilômetros. Então tranquilo. Depois seguimos para Calafate. Moleza pra nós. É. Olha aí, ó. Sem sol hoje. Visual completamente diferente de ontem. Este é o mirador Rio das Voltas. Tá um ventinho aqui que eu acho que está dando muita interferência aí no microfone. Mas o lugar, depois de uma caminhada uns 2 quilômetros aqui morro acima, está linda a paisagem. Pena que o tempo está nublado. Continuamos aqui na subida para a Laguna Capri. Aqui está o Rio das Voltas. E olha, ai ai, estou com 1 metro de língua para fora aqui já, buscando oxigênio onde não tem. Ufa! Mas com certeza vale a pena, porque o lugar é uma maravilha. Olha ali, ó, o topo dos Torres do Fitzroy ali, ó, nosso objetivo. Quase 2 horas só subindo aqui rumo à Laguna Capri. E tem mais 8 quilômetros até o Fitzroy, que não será o meu objetivo de hoje. Meu objetivo é até a Laguna Capri, se eu não desistir no meio do caminho, porque não é fácil depois que você passa dos 50 e, como se diz, caminhar morro acima. Olha aí, ó. Ó, sobe, sobe, sobe. Meu Deus. Ah, louco, meu. Tô andando aqui há várias horas nesse caminho e não chega nunca nessa Laguna Capri, meu. Meu Deus do céu. Se eu soubesse, não tinha vindo. Soubesse que era tão longe assim.
E ainda por cima o cerro Fitzroy está ali, ó, e o tempo tá fechado. Tomara que o visual da laguna aí embaixo compensa, porque senão louco, olha o fôlego. Falta fôlego, meu. Ufa, que a gente não faz? Mas vamos lá, não adianta reclamar, meu. Vamos lá. Eu acho que estamos quase chegando na Laguna Capri. Aí está. Por fim, chegamos a essa Laguna Capri aqui, ou Lagoa Capri. Um lugar sensacional. Olha, valeu a pena, viu? Puxa vida, e como valeu. Olha essa água. Olha aqui, espetáculo. E eu acabei de chegar aqui e abrir o sol. Olha aí, olha. Que visual isso aqui. E ao fundo o Fitzroy. Meio encoberto, mas dá pra filmar tranquilo. Ok? Então valeu a pena o cansaço, a subida, as pernas, tudo tremendo. Mas o lugar é top. Show, show. Esse é o final do terceiro vídeo desta viagem à Patagônia. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos, porque logo logo vai ser lançado o vídeo de Calafate, El Calafate. Um show também, hein? Não percam os próximos vídeos aí, ok? Obrigado e fui!